Boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui conosco nessa live da Maestro Pro, mais uma nossa live mensal, que a gente sempre traz algum assunto relevante, importante do mercado da música, assuntos que vocês gostariam de debater, de ouvir, de entender um pouquinho mais, conversar a respeito. E nessa noite a gente vai falar um pouco de tendências, de estilos musicais, de consumo. Vamos atrás desse mapa da música atual. Está aqui comigo o Marcelo Braga. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Marcão. Como é que você está? Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na live. Vamos conversar bastante hoje, tem bastante assunto para a gente falar, acho que vai ser bem legal. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, só apresentando rapidamente, o Marcelo Braga, ele é o diretor-geral da Rádio Mix FM, da Rede Mix de Rádio, e também é o diretor-geral da Forbes Radio, um projeto novo de rádio incrível, e ele tem uma bagagem maravilhosa, incrível de rádio, a gente já teve a oportunidade de falar nas outras lives, uma história fantástica. Eu era fã do Marcelo. Eu era muito fã do Marcelo, é sério. Eu comecei cedo. Muito fã do Marcelo, porque o Marcelo foi uma grande referência do rádio, eu digo assim, não só como diretor, mas primeiro como apresentador, locutor, fez um estilo marcante, copiado por todo o país. E ainda na Rádio Transamérica, né, Marcelo? Que foi ali que realmente tudo começou a acontecer, né? Exato. E aí, enfim, foi diretor da Rádio Transamérica, vencedor primeiro lugar, esteve na Rádio Cidade de Portugal, primeiro lugar, esteve na Rádio Cidade de São Paulo, primeiro lugar, Mix, primeiro lugar, enfim, é uma história fantástica, fez projetos online maravilhosos, Coca-Cola, Rádio Coca-Cola FM, que mais que a gente tem aí para Latina. A Brahma Futebol Show, que era um projeto de futebol, não era de música, acho que talvez um dos poucos que não foi realmente ligado à música, né? E as coisas, né, Marcão, que a gente fez juntos também, não só a Mix, mas projetos que a gente fez junto, de gestão de carreira de artistas, né? E etc. Né? Projetos como o X Factor, que a gente fez a direção musical do X Factor. Fizemos a direção artística do X Factor Brasil, sim. Exatamente. Então, enfim, tem muita coisa para a gente falar. E o Marcão que faz a direção artística do projeto da Rede Mix, só para não deixar. Isso, faço direção artística da Mix, fiz a implementação do projeto da Rádio Disney do Brasil, tive anos na Rádio 89 FM por muitos anos, enfim, também mais de 7 anos na 89. Eu estou colocando tudo isso, pessoal, porque a gente vai falar de um assunto importante, que é tendências musicais, e nós estamos nesse mercado há quase 40 anos, né, cada um. Tempo suficiente, né? A gente estava conversando sobre isso. Tempo suficiente para a gente ver vários modelos de criação, distribuição e consumo das obras musicais. A gente conseguiu vivenciar tudo isso e continua vivenciando, quer dizer. Então a gente consegue falar do hoje, consegue falar do ontem, consegue falar, potencialmente, projetar aquilo que deve vir a acontecer no futuro próximo, né? Pois é, então a gente está bastante tempo nisso e a gente quer dividir essa experiência aqui com vocês. Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. Só dar um recado aqui importante, lembrar para quem está chegando na Maestro Pro, o que é Maestro Pro? Por que você está aqui? Você está aqui porque você gosta muito de música e mais do que isso, você quer viver de música. Você talvez já viva de música, né? Já está no mercado. Então, a Maestro Pro é uma plataforma que dá acesso a conhecimento musical. Acho que e experiência e conhecimento musical. Acho que é a melhor forma de definir. Então, são masterclasses com os melhores profissionais do mercado. A gente apresenta eles aqui também, em outros assuntos. Então, a gente tem as masterclasses, a gente tem as nossas lives, e o nosso objetivo é dar acesso a todos à experiência, às salas de conversa, a isso que a gente está fazendo aqui, masterclasses gravadas, enfim, compartilhar aquilo que a gente acumulou em todos os anos de vida, de carreira aqui na música, com artistas, com produtores, com compositores, com produtores. E os nossos amigos, né, Marcão, sem te interrompendo, e os nossos amigos de tantos anos de estrada, que são os presidentes das gravadoras multinacionais, os presidentes das distribuidoras de música digital, as pessoas que trabalham como grandes produtores, maiores produtores do Brasil, estão todos na Maestro Pro também, muitas vezes vêm aqui, inclusive nessa live. Você tem pessoas de marketing musical, seja ele nas multinacionais, seja ele também cuidando de artistas de forma independente, enfim. Então, empresários e, obviamente, os próprios artistas. Então, a gente consegue trazer todo esse universo para dentro da Maestro Pro para dar acesso a essas pessoas que, de outra forma, ia ficar bem difícil de você acessar. Uhum. Exatamente. Então, apresentações feitas, também peço para que vocês sigam
as redes sociais da Maestro Pro, Maestro Pro underscore música, ou underline, como você preferir. Ali a gente está produzindo e entregando um conteúdo muito legal, várias coisas legais, cortes, etc. Momentos importantes do que a gente tem das masterclasses, e ali você pode entender um pouquinho, ver um pouquinho, conhecer um pouco mais deste conteúdo, e que é um conteúdo muito rico e muito legal que a gente tem produzido. Em breve a gente traz aí mais um conteúdo, a gente lança nesse mês o Dia em Ouro Preto, uma masterclass assim, espetacular, acompanhei a gravação. Foi muito, muito, muito legal mesmo para você que quer entender um pouquinho mais da dinâmica de palco, como é que isso funciona, de diversas formas, das dificuldades que você passa no equipamento, até o domínio do espaço do palco, a relação com banda, com equipamento, com público, momentos. Cara, o Dinho deu realmente uma, uma, uma aula de experiência, de tudo. E a gente não está falando aqui de como dominar o palco do Rock in Rio, um palco para 100 mil, 50 mil pessoas, plateias que ele está mais do que acostumado a lidar. A gente está falando aqui de como é que você lida com um palco pequeno, como é que você trabalha num clube, num palco de um bar, de um boteco, enfim. Essa masterclass foi dirigida para quem quer dominar o palco, e palcos de quaisquer tamanho, mas ele focou realmente o assunto na dificuldade que você tem no dia a dia num palco menor, né? Tudo que você pode enfrentar ali e como lidar. Porque o Dinho, a gente vê hoje ele em palcos gigantes, mas quem conhece ele, como a gente conhece muito bem a história, e lidamos com ele há tantos anos, tantos e tantos anos, a gente sabe exatamente por onde esse grande artista passou e onde que ele foi forjado. Ele não foi forjado em palcos gigantes, ele foi forjado em palcos aqueles como você se apresenta ou está acostumado a lidar, seja como um produtor, seja como alguém que está ali no dia a dia com os artistas, seguindo, seja hold, produtor, o que for. Né? Então nesse mês a gente lança essa masterclass que vai ser incrível. Então vamos Ok, para o vamos nosso lá. assunto. Ah, é uma coisa importante, hein? Todo mundo fica aqui porque daqui a pouco eu tenho nós temos um presente, uma coisa bem legal para vocês. Vamos lá então? Maravilha. Vamos embora, Marcão. Deixa eu fazer aqui uma Falando de introdução rápida. tendências musicais, né? O que a gente tem aí, o que a gente pode já começar a falar, Marcelo? Vamos lá. Me ouve? Me ouve bem? Só para ter Estou certeza. super bem. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, eu queria só fazer uma introdução rápida para a gente começar o assunto e pedir ao pessoal também o seguinte, se surgirem dúvidas, se surgirem questões, coloca para a gente no chat, tá? A gente vai tentar, obviamente, a gente vai tentar responder o maior número de pessoas possível, ok? Só fazendo um recap rápido, tá? Como é que essa indústria funcionava e como é que ela está funcionando hoje, tá? Então, é o seguinte, anos atrás, como é que esse negócio era comandado pelos chamados gatekeepers, aquelas pessoas que cuidavam da boca do funil, né? Quando eu digo pessoas, são pessoas, entidades, instituições. Quem? A TV, o rádio, o jornal, eventualmente a casa de show. Essas pessoas eram as pessoas que limitavam a entrada, o acesso aos produtores de conteúdo, aos grandes artistas e aos pretensos artistas nessa indústria, tá? E de que maneira? A TV dava visibilidade, passava o seu conceito, o rádio era o que transformava a sua música num grande hit, ainda é, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Você tinha os jornais que passavam muito do seu posicionamento artístico a partir das entrevistas, e não só. Então, a casa de show que te dava o contato com as pessoas, né, com o grande público, o contato direto com o público, e isso durante muito tempo funcionou desse jeito. E você tinha, talvez, o maior portão de todos, que era o das grandes gravadoras. Ok? E como funcionavam essas gravadoras? Eles localizavam os artistas com potencial, que eles entendiam como potencial, ok? Esses artistas, então, recebiam um grande investimento, esse investimento passava por tudo, investimento em produção, qualidade técnica, desenvolvimento, enfim, qualidade de produção mesmo, de estúdio, né? E aí você começava a construir uma carreira e havia uma máxima nas grandes gravadoras que era o seguinte, o primeiro disco é só para você introduzir o artista, o segundo ele precisa começar a fazer sucesso, no terceiro ele tem que explodir. Então havia um processo, tá? E isso hoje mudou muito dramaticamente. Tá? Mudou com a chegada da internet, com as possibilidades das plataformas de música digital, com o YouTube, com o TikTok, com as redes sociais, tudo isso mudou. Tá? Então, o que acontece hoje? Pô, mas isso é bom, ficou legal pra caramba, porque na verdade, com os streamings e etc., a gente agora tem ficou muito mais democrático, não tem nenhuma dúvida. Só que, em compensação, a concorrência ficou absolutamente acirrada. E chamar a atenção hoje
atrair os olhos e ouvidos do público e reter os olhos e ouvidos desse público ficou muito mais complexo. Então, eu queria fazer aqui uma comparação que eu gosto muito de fazer, tá? Que é o seguinte: a gente tem, eu vou chamar de produto, tá? Você tem a obra, que é o produto, é o que você vai entregar para o seu consumidor, ao seu fã, aquele que você quer construir como seu fã. E você tem o rádio, a TV, as plataformas digitais, a rede social. Tudo isso é distribuição, maneiras de se alcançar este público. O sucesso só existe se o público consome o que você está fazendo. Essa é a lógica. E você tem caminhos para chegar lá, ok? Quando você tem poucos caminhos, aqueles que conseguem têm um tamanho gigante, como sempre foi. Agora, todo mundo tem essa possibilidade, o que é bom. Em compensação, você passa a competir com não mais centenas, nem talvez algumas dezenas, você passa a competir com milhões de pessoas, e de artistas, e de bandas, e de atos que a gente chama. Ok? Então, eu só quero fazer essa introdução para deixar claro, então, o seguinte: vamos diferenciar as coisas, tá? Ele ficou muito mais o mercado ficou mais democrático em termos de acesso e muito mais difícil em termos de competição. Eu tenho dito com frequência que a gente hoje vive na economia da atenção. É muito difícil atrair a atenção. Isso vale para todo mundo, para mídia e para artista e para atleta e para seja lá quem for, tá? Então, é tudo muito difícil. Então, aquela forma antiga dos artistas serem descobertos, ela mudou. Hoje, as companhias estão medindo o seu investimento, as companhias de discos, eu quero dizer, o seu investimento a partir do teste, ok? Então, vamos lá. Antes, a gravadora olhava e dizia: esse cara tem potencial, o Marcos tem potencial. Hoje, não. Aí eles vão olhar e falar assim: quem é esta pessoa que tem 1 milhão de plays ou 2 milhões de seguidores, ou que viralizou no TikTok? Quem é essa pessoa? Então eu vou alavancar a pessoa. Então, são realidades muito diferentes em termos de distribuição. E isso vale para qualquer estilo musical que você atue. Não importa se você trabalha no sertanejo, você trabalha no rock, trabalha no samba, trabalha no eletrônico. É exatamente assim que as coisas funcionam hoje. Posso fazer sozinho? Claro que pode. Só é bem mais complexo e mais difícil. A gente vai falar sobre cada uma dessas pontas. As pontas, por enquanto, estão soltas. Nós vamos juntar todas elas aqui. Marcão, fiz só essa introdução para a gente poder começar a conversa. Eu quero pegar até maravilhosa sua introdução. Eu quero colocar aqui, Marcelo, e a gente já viveu muito disso, e a gente já ouviu muito disso, e acredito que as pessoas que estão aqui conosco têm talvez essa dúvida. Quando a gente fala de tendência musical, será que as pessoas ainda pensam, você que está aqui, uma coisa, será que eu tenho que seguir uma tendência para fazer sucesso? Então tá, eu preciso estar de olho, eu toco, por exemplo, meu estilo é sertanejo, mas eu preciso passar para o pop para fazer sucesso, então se a tendência é pop, eu vou fazer o pop. Ou o contrário, a pessoa que está no pop está vendo que o sertanejo está numa posição aqui no Brasil de destaque, de consumo, e está mesmo. Pô, eu vou dar uma caminhada para o sertanejo. A gente tem. Essa é uma dúvida que a gente sempre conviveu, né? Uma conversa que a gente sempre conviveu. E a gente sempre. A nossa resposta sempre. Toque a sua verdade. Né? Você precisa ser quem você é e não quem você acha que deve ser. Então, eu quero primeiro colocar isso para o Marcelo. Como é que você vê essa questão? O que está acontecendo, quer dizer, os estilos musicais, a tendência musical que tem que estar, estou falando de Brasil principalmente, que é diferente do que tem nos Estados Unidos, e você também pode falar bastante disso, mas a pessoa que está entrando no mercado, que está fazendo música, olhando, fala assim, pô, eu quero vencer nesse mercado, eu preciso mudar quem eu sou, mudar aquilo que eu toco para seguir uma tendência? Sim ou não? Vamos lá, Marcão. A resposta, obviamente, é não, tá? O artista não deve perguntar qual gênero está bombando para que eu possa embarcar nessa canoa, certo? A melhor pergunta é: em qual ecossistema de estilos, que a gente já vai abordar aqui, eu consigo realmente me destacar? Eu consigo competir sendo honesto enquanto artista, ok? Sendo honesto, sendo autêntico, certo? Então, é super importante o seguinte: quando você abraça uma tendência pela tendência, é bom você não esquecer que esta tendência é só uma tendência. E ela pode passar. E a hora que ela passar,
você fica amarrado nela, você fica com um carimbo na sua testa, ok? Então, não. A questão é, você precisa ser realista, você precisa ser honesto. A sua obra precisa ser honesta. Ela tem que entregar aquilo que você tem dentro de você, como sua expressão, e não meramente você virar e falar, aquilo está bombando, eu vou fazer. Óbvio que você pode fazer coisas que são de ajuda mútua. Claro que pode. Você vai ver, por exemplo, hoje em dia, artistas de samba fazendo collabs, por exemplo, fazendo feats com artistas do sertanejo e fazendo muito sucesso, não é isso? Então, você vai pegar Simone Mendes com Menos é Mais e tal, não tem problema nenhum, são estilos diferentes, mas eles se complementam de alguma maneira artísticamente, mas as verdades estão preservadas. Então, o que você precisa primeiro, botar o seu talento na frente, repertório, posicionamento artístico, consistência, né? Capacidade de criar conexão com essas pessoas, mas de verdade. E outra, se você, mas eu me expresso melhor no gospel. Ótimo, por que não? Tem tamanho para todo mundo e a gente também vai falar sobre isso. Se você pegar, por exemplo, a artista recentemente, a artista número 1 de plays no Spotify, é uma artista gospel. Há um ano atrás, se você pegar 2024, o artista brasileiro de melhor desempenho, mais ouvido do Spotify, era o Alok, que é eletrônico. Então você não precisa ser sertanejo, você não precisa ser funk, você não precisa ser trap, você não precisa ser, ou por outro lado, ser pop, ou ser rock, ou seja lá o que diabo for, você tem que ser você, artisticamente. A palavra mágica é verdade, expressão honesta, seria isso. Galera, a gente tá, estão ouvindo o Marcelo e aquilo que a gente tem falado aqui, a gente está nesse mercado há quase 40 anos. Então, a gente já viu uma série de artistas vindo e depois indo embora. Então, a gente já viu vários e vários e vários, e nós temos muitas histórias. E nós convivemos com eles de perto, a gente convive com essas pessoas que fazem música. Então, nós tivemos diversas conversas reservadas, mas assim, incontáveis, inúmeras, com artistas de muito sucesso em momentos de dificuldade. Por quê? Por conta dessa flutuação, que às vezes acontece e depois a coisa volta para o lugar. Então, o mais importante é que todos, 100% dos grandes artistas que vocês ouvem, eles são fiéis àquilo que eles acreditam. Isso é muito importante. E importante, Marcão, desculpa, só acrescentando ao que Imagina. você está falando, os artistas evoluem musicalmente, evoluem tecnicamente. Sim, Vamos falar sem dúvida. de um querido amigo que a gente pode falar com propriedade, vamos falar do Skank, o Samuel e de todos eles, né? Então, o que acontece? O Skank era um artista que era entendido como um reggae pop no começo de carreira, e depois, em um dado momento, eles estavam esbarrando no som dos mineiros, lá de Beto Guedes, de Lô Borges, e depois estavam esbarrando nos Beatles. Não é isso? Os próprios Beatles, certo? Não. Eles começam com covers, depois eles fazem as músicas que se convencionou chamar de Iê, 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 e depois, no final das contas, estavam fazendo obras absolutamente densas, de grande profundidade. Então, você pode evoluir musicalmente, você pode evoluir tecnicamente, você pode evoluir como expressão, mas você precisa ser honesto com quem você é. Em algum momento, as pessoas precisam olhar e falar, eu reconheço o Marcos como artista que eu me acostumei a admirar, respeitar e a seguir. Não é? Então, acho que isso é importante falar da evolução. Isso é muito importante. E a gente pode pegar vários artistas para falar de Brasil, né? Titãs, que se a gente ouviu o Titãs do começo da carreira e o Titãs, uma banda que mexeu bastante. Jota Quest, né? O Jota, sim. Então, mesma coisa, você teve uma evolução incrível, mas eles sempre a raiz deles sempre se manteve ali. Então é muito, muito importante. Você pode evoluir, mas a sua evolução precisa continuar contando a sua verdade. Isso é fundamental. É isso aí. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Até porque tudo muda, né? A tecnologia, a forma de consumo, tudo isso daí impacta na forma como se produz música, e isso daí acaba inevitavelmente começa a trabalhar junto com outros artistas, conhecer gente. Isso daí tudo vai movendo um pouquinho o que é natural na obra de qualquer artista. Por isso é um artista, né? Então, é uma mente em movimento, né? Mas precisa ter a sua verdade. A sua verdade precisa estar ali. Você está muito confortável com a sua verdade. Isso é fundamental. Perfeito.
Perfeito. Falando um pouco de tendências, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar. Você ia falar Posso alguma falar coisa? aqui? Não, te cortei? Não, eu ia falar exatamente sobre isso. É na linha das tendências, tá? É que eu ia falar o Uhum. seguinte, que até a sua realização pessoal, a sua realização como artista, tá? Precisa entender qual é o seu objetivo, o que você precisa fazer. Alguns podem dizer, não, eu só vou me sentir realizado como artista o dia que eu tiver um primeiro lugar na parada. Até isso já mudou, certo? Porque antes você tinha um único ranking, não é isso? Então, esse único ranking era ditado pelo quê? Pelo investimento das gravadoras, a visibilidade do rádio e depois você confirmava aquilo na TV. Então, você definia não só os modismos, mas você definia por ali, você dizia, pô, esse é o artista mais forte do Brasil hoje. Então, hoje é o, sei lá, você falou do Jota Quest, é o Jota Quest. Amanhã não, é o Zezé de Camargo. Não, é o Raça Negra, eu estou falando lá nos anos 90. Então, o que acontece? Na verdade, você tinha um único ranking. Hoje não é mais assim. Hoje você tem diversas formas de aferir se as coisas estão acontecendo conforme o teu plano. Né? E essas diversas formas de aferir, elas precisam ter, você precisa ter na sua cabeça o que você está buscando. Porque você quer o quê? Você quer estar bem numa playlist do Spotify? Você quer ser a música mais tocada no rádio? Você quer ser o artista que se apresenta para mais gente nos shows? Porque, por incrível que pareça, antigamente, basicamente, o mesmo artista seria o primeiro em tudo isso que eu estou falando. Hoje em dia não é mais assim. Uhum. Hoje em dia está pulverizado. O artista mais eficiente num show que vai lá e lota o estádio de futebol, talvez não seja um artista que apareça nem entre as 100. Isso aconteceu tem uma semana, certo? Djavan. Djavan lotou o Allianz Parque em São Paulo, e se você pegar lá o Spotify, você não vai achar o Djavan. Ah, mas ele tem história. Nós estamos falando aqui de plataformas para você aferir o resultado. E o que está acontecendo é que o show ao vivo é uma forma de aferir a tua história, o teu resultado, a tua eficiência, não é isso? O digital é outra forma, as redes sociais são outra forma. Tem artistas que bombam nas redes sociais, mas você não consegue achar ele nas playlists e nem no rádio. E eu poderia citar vários aqui, não vou citar porque são amigos, então não vou falar disso. E tem artistas bombados no rádio, não é? E que no final das contas também não aparecem, acabam não aparecendo na rede social. Então, é entender que hoje existem vários canais, e esses vários canais têm formas diferentes de entrega e têm formas diferentes de aferição do que você está fazendo. Então, colocar um pouco isso também. Isso daí que o Marcelo está falando é aquela história que é muito, muito importante, todo mundo tem em mente. Seguidor não é fã. Seguidor não é fã. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uhum. Seguidor nunca é fã. Então, realmente, quando a gente fala de consumo de música, a gente está falando do que mais se ouve, né? Ou do que mais é produzido, do que mais é lançado. Mas isso daí não significa que você é o que dá mais resultado no ato ao vivo. Né? Uhum. Então, vamos avançar. Vamos falar um Vamos pouquinho lá. então Falando de estilos, então, para a gente falar um pouco sobre isso, tá? Claro que um pouco do que eu vou falar, e o Marcão também, vai acabar indo ao encontro do que você tem na cabeça. Você, como artista, você está vendo. Você está na rua e você está vendo. Mas vamos detalhar isso, tá? Vou começar pelo rádio, pelas razões óbvias, tá? No rádio hoje, como um todo, quem domina é o sertanejo. E isso não é à toa. Existe uma estratégia por trás disso, ok? Então, os empresários sertanejos, os artistas sertanejos enxergam no rádio altíssimo valor, porque o rádio populariza a sua obra, leva para todo mundo. São muitos milhões de pessoas impactadas. 90% das pessoas no Brasil ouvem rádio pelo menos uma vez ao longo de 30 dias, isso é dado de pesquisa. Então, quando você quer falar para muita gente, um canhão, aí você acaba falando via rádio. Então, os sertanejos e todo o ecossistema do sertanejo tem todo um projeto focado no rádio, ok? Seja ele fazendo shows, fazendo promoções, fazendo ações, a presença nas entrevistas e coisas assim, tá? No streaming, tá? O que você vai achar? Você já vai achar ali o funk, vai achar o sertanejo, mas o funk aparece muito forte. Por quê? O funk usa uma outra estratégia de trabalho, que é a viralização pelas redes sociais. Ok? Então o funk usa esse outro lado. O trap também é um desdobramento. Então acaba usando esse outro lado. Usa muito rede social, usa muito plataforma digital para que as coisas se reflitam dentro do ambiente digital. Por quê? Porque em função dos textos desses artistas, é muito improvável que eles toquem no rádio ou que eles apareçam num programa de televisão. Ok? Então eles são
entre aspas, obrigados a atuar muito fortemente no ambiente digital. E eles usam isso muito bem. Nesse momento, um outro movimento que tem crescido bastante é o movimento do samba e do pagode. Certo? É como se ele dominou nos anos 90 e é como se ele vivesse hoje um processo de recuperação. Tá? E isso tem a ver, se você quiser tentar entender como é que as coisas acontecem, você vai achar justificativa para tudo, mas vamos lá. No momento em que as pessoas engajam muito com a rede social, o samba perde muito do espaço. Claro que tinha o desgaste dos artistas, obviamente que sim, mas não só, porque o samba tem muito de interação social. O samba tem a ver com o pagode no sábado à tarde. O samba que as pessoas vão lá em volta da mesa e vão cantar. O samba tem a ver com o show. O samba tem a ver com os grandes eventos, até porque não. Você tem lá o Tardezinha, por exemplo, tem o da Ivete também. Então, tem com a presença do público. Quando você começa a sentir um certo cansaço, um certo desgaste das redes sociais, ainda que no nível baixo, mas quando isso já começa a acontecer, as pessoas começam a buscar interações muito mais reais. E aí o samba começa a ganhar novamente essa presença, porque ele reage muito bem a estar batendo na mesa, ok? Então, isso também acontece. Bom, se a gente falar, por exemplo, do forró, a gente tem o forró, o piseiro, o arrocha, que é decisivo no Nordeste, e hoje ele também acaba crescendo um pouco mais e funciona um pouco ali no Centro-Oeste, aliás, muito no Centro-Oeste, e cresce para o resto do país também, tá? Então, também funciona nas festas regionais, tem seu espaço, nas festas de São João, que são fortíssimas, vai muito bem no YouTube também, tá? Gospel, outro estilo, é um gênero subestimado, tá? Pelo chamado mercado, mas não é subestimado pelos consumidores. Então ele tem uma comunidade fiel, sem trocadilho, recorrência, ele tem os eventos fortíssimos, lota estádio de futebol também, tá? Tem consumo alto, altíssimo engajamento, porque a mensagem das músicas, as pessoas que acreditam, elas abraçam aquilo com muita força, não é um relacionamento superficial, ok? Então, ela pode até não aparecer com muita força nos rankings gerais, tá? Mas ela tem um ecossistema muito próprio e muito poderoso, tá? O rap e o trap, ele é central para os jovens, começa na periferia, depois ele, como linguagem urbana, ele se espalha por toda a cidade, certo? Eles usam muito, conforme eu falei, as redes sociais e as collabs entre eles, certo? Porque eles vão criando, vão multiplicando os seguidores, é uma outra estratégia, ok? E criam essa conexão que acaba sendo também uma conexão cultural. E aí você transforma a influência em streaming. Não sei se transforma, Marcão pode falar sobre isso, se transforma em venda de ingresso de show, por exemplo. Ok? Mas a influência digital e resultado de streaming, isso está claro, a gente consegue saber. Tá? Vou falar do pop brasileiro, tem força na moda, na publicidade, nos grandes festivais, ok? Mas dependem muito de um outro negócio, que é uma espécie de um projeto. Tem que ter uma narrativa, certo? O artista pop, ele tem que ter uma história para contar. Não é tão automático quanto falar de bebida no sertanejo ou quanto falar da novinha no funk. É diferente, é outra coisa, tá? Então você precisa... É mais elaborado. A gente pode até falar disso um pouquinho mais para frente, tá? E tem, por fim, o rock. Eu vou juntar tudo, tá? O alternativo, e vou botar até a MPB um pouco nisso também. Então você tem um menor volume de consumo, é verdade, mas tem uma alta capacidade de nicho, porque engaja forte, também aparece nos grandes festivais, tá? Tem muito prestígio, ok? Público fiel, tem repertório consagrado, ok? E tem muito valor em termos de sincronização, se é que todo mundo aqui sabe o que é a sincronização. Resumidamente, é você licenciar a sua música para um TV ou um filme, ok? Então tem muito poder de sincronização, o rock e a MPB, certo? E o pop também. O pop, inclusive, tem um outro negócio. A publicidade gosta do pop, certo? Então você tem a Isa de alto impacto, você tem o próprio Jota com alto impacto, então você tem artistas pop, o João, então você tem artistas pop de altíssimo impacto, tá? Que funcionam muito bem, a Luísa e outros tantos. Tá? Então, basicamente, a gente poderia falar então que seria isso. Sertanejo, muito, muito, muito impacto, mas ele nasce no agro, quer dizer, ele vem ali, Mato Grosso, Goiás, etc., se espalha e vem dominando, usando o rádio como alavanca,
ok? E aí o show acaba em grandes arenas, também tem o reforço de marcas populares, tá? É o gênero, não resta nenhuma dúvida, hoje, de maior eficiência comercial e também é alavancado por investimentos poderosos, só para a gente não esquecer, tá? Depois você tem o funk, que é muito digital, ok? Pagode, samba, forró, piseiro, arrocha, gospel, o rap, o trap, o pop brasileiro e o rock junto com a MPB. Tá? Então, isso talvez seja o ecossistema. Bom, e para fechar, tem o eletrônico, que o eletrônico brasileiro vai muito bem, obrigado. Alguns dos maiores nomes do mundo hoje do eletrônico são brasileiros. O Alok, o Mochak, sei lá, o Vintage e outros tantos. São respeitadíssimos e funcionam muito bem, inclusive nas plataformas digitais. Ok? Então, a gente tem todos esses movimentos, vou chamar de movimentos, cada um atua de uma forma, cada um entra de um jeito e acaba colhendo resultados também diferentes, porque tem abordagens diferentes. Então, esse talvez seja um overview para a gente falar um pouquinho sobre os estilos. E agora vale a pena aí, Marcão, você aprofundar um pouquinho, então. Mas e aí, eu como artista, o que isso tudo serve para mim? Acho que aí é o caminho. O Renato, até entrou aqui na tela, ele perguntou sobre como está o rock nacional. Acho que a gente pode falar um pouquinho, tá aqui, ó, como que a gente vê o rock nacional, né? Na nossa visão, e também sobre a carreira de um músico instrumentista progressivo. A gente pode separar as duas questões, porque acho que a gente falar do rock nacional é importante, porque tem muita gente fazendo rock nacional, muita mesmo. Agora, o tamanho desse mercado, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Claro, o rock nacional existe, é uma realidade. Aqui em São De Paulo, grande história, principalmente, de grande história. grande história. Aqui em São Paulo tem muita banda nova fazendo rock próprio, né, desenvolvendo catálogo, repertório, tocando em lugares menores. Talvez nesse momento a gente não tenha nenhuma banda de rock dominando o mercado, mas isso não significa que é um mercado inexistente. Você só precisa entender a sua expectativa, alinhar a sua expectativa para esse mercado seguir tocando rock. Mas é sim um mercado que existe. O rock nacional ele está vivo, claro que está muito bem, sim, funcionando com o público. A gente tem festivais legais, festivais importantes, festivais Grandes relevantes, festivais, sim. grandes festivais, e está acontecendo, enfim. E todas as bandas que a gente está acostumado a ver e que estão aí, que estão tocando, a gente tem vendo, a gente está vendo as que tem história, assim como o Djavan. Tem outras fazendo. Barão Vermelho vai fazer estádio, Titãs fez estádio, a gente Kid tem Abelha vem aí. Kid Abelha vem aí, vai fazer estádio e tá com turnê. Enfim, as coisas estão acontecendo. Então, tem sim. O rock nacional, Marcelo pode também dar Eu opinião, quero falar né? um pouquinho sobre isso, sobre o rock nacional, que é o seguinte. O rock, ele hoje, vamos falar da realidade atual, ele é menos baseado em volume, não é isso? Vou tocar pra caramba, vou aparecer em primeiro lugar nas playlists do Spotify. É menos volume de massa, é mais aquilo que eu até falei ainda há pouco, é mais construção de identidade, criar uma comunidade e entregar uma experiência. Então você cria uma comunidade e aí você trabalha com esta comunidade. Quer dizer, mas isso aí eu não consigo fazer, agora falando do ponto de vista prático, mas aí eu acho muito legal, mas eu não consigo fazer dinheiro. Bom, aí é uma outra coisa, ok? Sim. Nós estamos falando como expressão artística aqui. Então, eu entendo que seja identidade, comunidade, experiência. Eu vou detalhar um pouquinho cada uma dessas coisas, tá? Vamos lá, identidade. No rock, no pop também, mas muito mais no rock, a estética ainda importa muito. Som, imagem, discurso, a capa, se você fizer um disco, o palco, o posicionamento, na rede social, tudo isso comunica teu posicionamento, ok? Então, os artistas que crescem nesse segmento, eles têm uma personalidade muito definida e claramente percebível, ok? As pessoas precisam entender qual é o universo desse artista, o que ele faz e o que ele representa. Não, eu gosto de minha obra é progressiva com referências de Pink Floyd. Estou viajando aqui, tá? Não importa, você precisa comunicar rapidamente o seu universo para que as pessoas abracem a tua mensagem. Outra, construção de comunidade. Acho que esse é um pilar importante, tá? É muito mais conexão. Não tem aquela coisa de público que abraça o hit de ocasião. Entendeu? Não existe isso. Você tem que construir um público fiel
Ele não vai ser do tamanho do artista sertanejo, nem do trap. Isso não vai hoje, a realidade de hoje, tá? Mas você consegue construir uma carreira, sim. Eu vou falar de artistas internacionais, porque eu acho que isso ajuda a ilustrar, ainda que não seja exatamente a nossa realidade. Mas, por exemplo, você pega Tame Impala, você pega Arctic Monkeys, artistas alternativos que construíram uma puta carreira relevante. Eles têm lá o tamanho do Bruno Mars? Não, mas não precisa ter. Eu tô comparando coisas diferentes, mas eu quero ilustrar o que eu tô falando aqui, tá? Então você tem, no Brasil, você tem bandas, artistas alternativos com agendas Tem. muito fortes, mesmo sem estar em playlist, mesmo sem tocar no rádio, eles têm agendas muito fortes, tá? E você pode fazer, por exemplo, um artista que tenha 100 mil, 200 mil, 300 mil fãs, não seguidores, o Marcão já destacou, muito conectados, você constrói uma carreira muito legal, artisticamente e, quiçá, financeiramente, porque aí você tem todos os desdobramentos dessa relação que você estabelece, não é isso? Então você vai ter os seus itens que você vai vender, você vai ter uns shows exclusivos que você vai fazer, aí é uma série de outras coisas que a gente pode abordar logo adiante, tá? Outra coisa, estratégia digital, precisa ter, ok? Um erro que eu vejo muito comum nos artistas de pop e do rock é desvalorizar ou desmerecer o conteúdo digital, achando que só a música basta. Isso não é real. O público hoje quer conhecer o processo, quer conhecer os bastidores, quer conhecer você, artista, como com a sua personalidade, quais são as suas referências, o que você ouve, o que você toca quando você está ensaiando, ok? O seu lifestyle, qual é a sua narrativa. Eu não estou falando de virar influencer, não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não. Transformar o seu projeto artístico numa entrega cultural de verdade. Eu acho que isso, a estratégia digital precisa existir, tá? E a quarta coisa que eu acho que é o seguinte, funciona muito bem para a publicidade, não é isso? Que é você, como é que se diz? Você se posicionar adequadamente, usar o figurino de forma adequada, usar o texto de forma adequada, o discurso, porque aí você atrai grandes marcas, certo? Você se liga à moda, você se liga à tecnologia, você se liga eventualmente aos grandes festivais, você se liga também à lifestyle, ok? E esses produtos todos acabam se conectando muito mais facilmente com um artista de rock e alguma coisa de pop do que com esses gêneros extremamente populares. Então, nesse ponto, o rock e o eletrônico até se parecem um pouquinho. Essas marcas aspiracionais, elas de moda, tecnologia e tal, elas gostam do eletrônico e gostam do rock, ok? Então, eu sugeriria esse caminho mais estratégico. Construir uma identidade forte, lançar música com frequência e ser parte do negócio hoje, criar um conteúdo digital consistente, investir na sua performance ao vivo, ok? Porque é ali que você cria o relacionamento com o potencial consumidor e seu potencial fã. Trabalhar a sua estética, a sua narrativa e não se comparar com aqueles números loucos de funk ou de sertanejo, porque senão você vai acabar falando, pô, aí eu sou pequenininho, né? Então, o jogo do pop rock hoje não é dominar tudo, é ter uma base fiel, relevante e que cria uma carreira sustentável. Acho que é mais ou menos isso aí. Não, perfeito, né? Perfeito. Acho que tá mais do que bem explicado. Às vezes o que eu sinto, e aí é uma percepção minha, do que eu ouço de rock nacional, eu ouço bastante rock nacional. E até do que chega de coisas novas para mim, principalmente do que chega de coisas novas, não tão, que não são, obviamente, que não são conhecidas, comparado com o que se faz em mercados mais maduros, como o mercado do hemisfério norte, que é a nossa referência, a nossa grande referência, é que eu ainda vejo a produção do rock nacional um pouco atrasada no Brasil, um pouco atrasada com relação ao que é feito fora do Brasil. Então, é mais cru, mais é menos, vamos dizer assim, adiciona menos elementos interessantes do que se ouve lá fora. Então, me parece que às vezes o rock nacional está um pouquinho para trás daquilo que a gente vê do rock que está acontecendo fora do Brasil. Então, talvez a gente pode ver bandas de rock que vêm de lá para cá lotam estádio. Por que as nossas não lotam? Né? Por que a gente consome muito rock de fora do Brasil e talvez a gente, estou falando de novidade, e por que a gente consome um pouco menos do rock que é produzido no nosso país? Por quê?
Por que as pessoas estão mais ligadas lá? Então, você pega um artista que nasceu como que é uma banda de rock, vamos dizer, o Maroon 5 é uma banda pop, mas nasceu como uma banda de rock. A gente trabalhou eles desde o comecinho da carreira lá no Songs About Jane. A gente tá falando do quê? De 2003, talvez? Uhum. Então, o Maroon 5 é uma banda que já tem 20 e tantos anos de carreira, né? 20, quase 25 anos de carreira. 25, quase 25 anos. 25 anos. Quase 25 anos. Se pegar ouvir o Maroon 5 lá do começo da carreira, eu vi o Maroon 5, você vai ver quanto a banda mudou, e quanto a banda se modernizou, e quanto que eles entregaram aquilo que eles faziam, a gente está falando disso agora há pouco, e chegaram no momento que eles estão. Mas quem vai ao show do Maroon 5 encontra uma banda de rock, tá? Se vocês nunca foram ao show do Maroon 5, vocês vão chegar lá e vão falar assim, cara, isso aqui é uma banda de rock. Porque eles no palco eles entregam mais rock até do que aquilo que você encontra na música gravada. Enfim, eu às vezes sinto que o nosso rock não tá tão bacana quanto aquilo que a gente ouve do novo rock lá de fora. Eu acho, né? Mas isso é uma Uhum. percepção minha. Isso é só uma percepção do que eu ouço gravado. O Renato tinha falado também da música progressiva, de ser um músico progressivo no Brasil. Cara, aí quem se torna um músico progressivo, de rock progressivo, normalmente você está tratando de uma paixão. Você estudou você ouviu muito disso na vida, gosta, É um ama, músico de altíssimo nível. de altíssimo nível, estudou pra caramba, ouve coisas sofisticadas, lida com um tipo de música que é nichada, é sofisticada, lindo, maravilhoso, gosto. Passei, inclusive, hoje o dia, eu estava ouvindo muito Gênesis hoje. Então, cara, é difícil. Claro que a gente está falando de um mercado muito menor. Claro que a gente está falando de algo que é absolutamente específico. E não tão fácil de você viver deste tipo de música no Brasil. Mas como é que você vai falar para alguém que ama música progressiva, não faça música progressiva? Cara, é a tua vida, você estudou para isso. Então, Marcão, lá vou eu te interromper de novo. Eu quero dar um não, exemplo real, que eu acho que é importante a gente entender também o seguinte: não existem verdades definitivas, ok? Se hoje o Marcelo Camelo sentasse na sua frente e falasse assim, olha a minha música, o que você ia falar para ele, meu irmão? Não, né? Menos. Sim. Porque é um tipo de música muito específica, um tipo de mensagem específica. E, no entanto, o que são os Los Hermanos hoje como carreira? É uma coisa quase messiânica, né? Certo ou não? Então, não existem verdades definitivas. A gente não pode se apegar a olhar. A gente vai lá e olha na internet, né, no site do jornal, aí diz assim: o Brasil hoje é só sertanejo, funk, trap e rap. Isso não é verdade. Nós temos um país gigante, com 200 e tantos milhões de pessoas, sabe? E a gente restringir isso a 1, 2 ou 3 estilos seria muito absurdo. Então, o que eu quero dizer é: tem espaço para todo mundo. Ok? Mas o que não pode esquecer é o seguinte: tudo isso está embasado aonde? Na verdade da sua obra. Precisa ser muito honesto com o que você está fazendo. Acreditar no que você está fazendo, porque as pessoas também vão acreditar no que você está entregando. Então, é só pontuar isso dentro da sua lógica, né? Sem dúvida. Entrou agora há pouco aqui a pergunta do Takashi, que está sempre nas nossas lives. Um abração para ele. Falando sobre a música autoral. Como é que a gente. Como é que vou estar perguntando para você, Marcelo? Como é que você vê o momento é bom. A questão da música autoral? A música autoral, o momento da música autoral é muito bom e eu vou explicar por quê. Tá? O que acontece? Hoje, quando eu digo hoje, de uns poucos anos para cá, com o crescimento das plataformas digitais, como é que elas operam? Elas operam a partir de algoritmos que vão entregando mais daquilo que você está consumindo. Tá? E isso criou um efeito, não é no Brasil, criou um efeito no mundo inteiro. Eu estava conversando, por exemplo, com um presidente de uma grande multinacional, certo? Talvez uma das maiores, se não a maior do mundo, presidente regional, essa pessoa fica em Miami, e ele estava dizendo o seguinte: a minha ordem hoje nos meus mercados, que são os países latinos, mais Itália, mais Portugal, mais Espanha, é o seguinte: cada um que foque na sua praça, no seu mercado, nos artistas do seu mercado. Quem aqui tem pouco mais de 30 anos vai lembrar perfeitamente que as paradas e as rádios eram dominadas pela música internacional. Por quê? Porque havia um trabalho das grandes multinacionais no sentido de trazer isso para dentro. Por várias razões. Primeiro,
estava pronto, era só pegar aquilo e replicar, você não tinha grande investimento. Né? Era duplicar o disco, ou duplicar a capa e está feito, ou duplicar o CD e está feito. Você tinha, claro, existe um investimento no chamado soft power cultural, como acontece hoje com a música coreana, aquilo não é um acidente, certo? Aquilo tem investimento estatal pesado para que aconteça. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é um momento especial para as pessoas, para os autores, para quem escreve, porque nunca se consumiu tanta música local no mundo inteiro. E no Brasil, em especial, o Brasil, só para deixar claro, é o segundo mercado digital do mundo de música. Ele só perde para os Estados Unidos. Certo ou não? Então, é um momento especialíssimo para a gente, para nós que vivemos nessa indústria, tá? E especialmente para quem escreve, porque você tem um monte de artistas, nem todos eles têm essa habilidade, nem esse talento, não é isso? E se antes você tinha 10, 15, 20 artistas dignos de nota, conforme já falamos aqui, hoje você tem centenas, milhares deles, certo? E aí o que acaba acontecendo é que você tem que ter gente escrevendo, compondo para esses artistas, para esse mar de artistas, tá? Então eu penso que o momento nunca foi tão bom para quem compõe. Olha só, a gente tem aqui o Fábio está falando aqui, olha, só tenho 4 anos de carreira, lancei 6 músicas. Dentre elas, 4 são autorais, estou indo para a quinta. É considerado um diferencial para minha carreira de cantor, quer dizer, ele ser um cantor que trabalha o autoral? Marcão, você me ouve bem? Que eu estou achando aqui, para mim, parece que eu fiquei congelado aqui, não sei. Ah, não, estou te ouvindo bem, mas você me ouviu? Você ouviu a pergunta? Não, ouvi a pergunta sim. Estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Não, então pronto, isso é o que interessa. Tá? Então vamos lá, Fábio. A história é a seguinte: você ter as suas músicas autorais, primeiro, aquilo que a gente já falou aqui, é a sua expressão, é você como pessoa, como artista, como criador. Então é muito importante, é ser autêntico, não é isso? E isso é muito importante, muito relevante, como a gente já falou aqui. E é um grande diferencial. Isso é um fato. Assim como a sua expressão também é. Não é isso? O jeito que você canta, a forma como você se comporta no palco, tudo isso, o que for autêntico, te cria um diferencial vencedor, ou com potencial de ser vencedor. Tá? Óbvio que quando você pega a sua carreira que está no início, e você resolve ir para o palco, você também precisa usar tecnicamente e de forma inteligente o repertório consagrado. Porque este repertório consagrado é que vai manter as pessoas focadas em você, e é no meio desse repertório consagrado que você vai poder mostrar para as pessoas a sua obra, mostrar o valor da sua obra. Então, enquanto artista, como criador, como compositor, para as plataformas digitais e eventualmente para o rádio, sim, é muito bom que você componha as suas obras, e isso é difícil. Né? Tem muito mais gente que canta do que gente que compõe. Não é isso? A gente conhece um montão de gente. A gente conhece um montão de artistas que não compõem e outros que são gênios. Então, assim, isso é um diferencial, sim. É bom para a sua carreira, tem potencial de alavancar a sua carreira, mas quando você for levar essa tua obra, nem sempre as pessoas estão totalmente preparadas para receber o novo em tempo integral. É mais ou menos como a gente faz, por exemplo, na nossa programação de rádio. Quando a gente vai botar uma música nova na grade, ela não pode ser seguida de outra música nova e depois de outra, senão a audiência vai embora. É assim que é. Certo? O interessante então, é que... é usar esse repertório consagrado, não é isso? Porque se você quer ver, sabe qual foi a música, segundo o ECAD, a música que mais gerou dinheiro de execução pública no Brasil no ano passado, não? Evidências. Então, só para você ver como um repertório clássico, ele dura para sempre. E você não pode abrir mão disso na hora de mostrar o teu trabalho. Usa isso para costurar a tua mensagem. É isso. É interessante que na mentoria, na Masterclass do Dinho, que a gente vai lançar em alguns dias, ele falou bastante sobre isso, sobre a montagem de um setlist. Quer dizer, como é que você retém a atenção da tua plateia. E isso inevitavelmente passa pelo setlist. Uhum. Você precisa ter um bom setlist. Né? Então ele fala um pouco disso, fala bastante disso, aliás, porque foi muito legal. Vamos ver, até aqui, ó. O Mário tá mandando aqui, ó. Tem músicas no YouTube, Instagram, Spotify, e não vai para frente todas registradas. Será que eu tô entendendo?
É isso. Eu Tá? imagino que ele tenha todas elas É isso já aí. registradas, bonitinhas nas editoras, editadas, né? E É, etc., mas não vai para todas. frente. Ô, Mário, Isso, é aquilo exatamente. que a gente estava conversando ainda há pouco aqui. No mundo carregado com milhões de artistas, porque não são mais centenas ou dezenas como era, já falamos sobre isso aqui, tá? São milhões de artistas. Para você aparecer, nós, de novo, vivemos na cultura da atenção. Essa é a moeda mais cara do mundo hoje, é a atenção das pessoas. Então não adianta você jogar simplesmente a sua obra dentro das plataformas como o Spotify e achar que tudo vai acontecer. Ou no YouTube, porque não vai acontecer. É um trabalho a várias mãos ou a várias pernas. E essas várias pernas são o que eu acabei de falar: é o seu posicionamento, é você fazer um trabalho dentro das redes sociais mostrando quem é você, mostra o seu processo de composição, mostra como é que você está compondo, mostra a sua obra pronta, como é que ficou, junta as pessoas e não pode abrir mão do show. Não pode abrir mão do show. É na presença física que você constrói o relacionamento com as pessoas. Não adianta. Nenhum artista nasce, cresce e vive no ambiente digital. Nenhum. Em lugar nenhum do mundo. Não é no Brasil. É em lugar nenhum do mundo. O artista precisa efetivamente construir hoje, dá muito mais trabalho do que antigamente, que você era contratado pela gravadora e a gravadora tinha um diretor de marketing, um diretor de fotografia, um diretor de AR para escolher teu repertório, um outro cara para produzir o teu disco e assim sucessivamente. E a competição era mais baixa. Mais baixa no sentido, eu quero dizer, quando você chegava na gravadora, né? Dali para frente era mais baixo. Tá? Então, de qualquer maneira, o que eu quero dizer para você é o seguinte: é difícil, sim. Por melhor que seja a sua música, você não pode abrir mão da sua música. Você não pode abrir mão da sua obra. Porque o que fica é a obra, é a mensagem. Não é o stories no Instagram que vai construir tua carreira. É a obra. Mas só a obra, as suas chances elas são muito baixas, porque é muita gente competindo pela atenção das pessoas. É isso aí. Eu não sei se eu perdi uma pergunta que falava de IA, mas se eu perdi, daqui a pouco ela volta aí. Antes de tudo, e a gente está já aqui chegando no final do nosso papo, queria dizer o seguinte: nós temos aqui, eu falei que tinha um presente, uma surpresa aqui para todo mundo, e nós temos até a meia-noite, para quem está aqui nessa live, até a meia-noite de hoje, quem quiser comprar qualquer uma das masterclasses que a gente tem no catálogo hoje da Maestro Pro, qualquer pessoa que quiser, que está aqui nessa live, se utilizar, seguir o link aqui que está na bio, com o cupom Maestro20 tem 20% de desconto até a meia-noite de hoje. Isso a gente faz aqui só para o pessoal que está nessa live. E a gente tem conversas muito legais ali, a gente falou bastante sobre elas já. A Leila, que é presidente da Warner, tá aqui, ó, o cupom. A Leila teve um papo incrível para todo mundo que quer entender exatamente como é que funciona a visão única da presidente de uma das maiores gravadoras do mundo. Tá ali, ela fala e ela dá, não é nem dicas, ela dá o caminho das pedras, né, da visão dela do que fazer. Lógico que isso depende de outros fatores, mas o que deve ser feito está tudo lá. E ela fala bastante, é uma visão bastante única. A gente tem o Alok. A Masterclass do Alok foi um negócio muito, muito legal, Marcelo. A gente trouxe uma visão muito inspiradora para qualquer pessoa que quer viver da música. Não é sobre música eletrônica. Não é É sobre verdade, nenhum tem toda a gênero razão. musical. Ele fala, obviamente que ele fala sobre música eletrônica porque é o mercado dele, mas ele dá é um testemunho muito pessoal, muito próximo. Inspirador, realmente inspirador. É muito inspirador para você entender, superar, seguir em frente, entender que as dificuldades existem e elas existem. E ele não chegou no lugar onde que ele está hoje à toa. E é isso que você entende ali. As dificuldades que vocês sentem, as dores que vocês sentem, ele também sentiu. E ele fala um pouco disso, dos erros que ele cometeu, eventualmente, como ele aprendeu com eles e como ele superou. E como, às vezes, até mesmo, o Marcelo sabe disso, porque o Marcelo também é DJ, é produtor, e ele sabe como esse mercado da música eletrônica às vezes cobra. Né? Se você Uhum. mexeu para cá, mexeu para lá, a pessoa é imediatamente julgada. Então, Opa, ali tem essa masterclass do Alok foi muito especial. A gente tem o Di Ferreiro, que fala sobre
inspiração, fala sobre gravação, fala sobre networking, composição, muito, muito legal. E o Rick Bonadio dá uma aula de estúdio. Enfim, elas estão lá hoje com 20% para todo mundo que está aqui na live. Só usar o cupom Maestro20, tá legal? Estamos caminhando aqui para o final, então, Marcelo. Quer falar um pouquinho do que está rolando? Peraí. A gente tem. Tá aqui o Cícero. Fala um pouco sobre as músicas feitas por IA, aquilo que eu tinha falado ali atrás, né? Ele faz letras e só que ele usa o arranjo feito por IA. Né? Já tem 502 músicas, vários gêneros. Então, Cícero, a gente teve um papo de IA aqui, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? A gente, na verdade, fez uma live inteira sobre IA, mas obviamente que a gente pode falar outra. Eu vou tentar falar aqui bem resumidamente, Cícero. Veja, quando você entende a IA como uma ferramenta, ela não tem nenhum problema. Se ela é uma ferramenta que facilita o seu trabalho, facilita construir a sua ideia, porque você não tem todos os recursos disponíveis, por exemplo, ou todos os músicos que você gostaria, você quer, como é que se diz, tangibilizar uma ideia, transformar em real uma ideia, isso é super tranquilo e não tem problema nenhum com isso. Claro, se você pegar a IA e falar, olha, cria para mim uma música assim, assado, baseado no fulano, aí as coisas são um pouco mais complexas, tá? Então, acho legal a gente falar sobre isso. Não vejo nenhum problema. Claro que você pode achar outros problemas, certo? Pode ser que ela não seja tão rica musicalmente quanto você ter 4 caras tocando dentro de um estúdio. E aí só surge uma ideia e você transforma aquilo como uma parte da composição. Então, tudo isso se perde. É igual trabalho remoto quando você não encontra os amigos no cafezinho da empresa. Muitas ideias surgem no cafezinho. Se você não vai para o cafezinho da empresa, fica trabalhando remoto, a empresa perde. Aí não tem o diferencial humano, né? Falta o diferencial humano. Claro, exatamente. Então, isso não dá para negar, é assim que é, e não é só a IA. Tá? E a gente está chegando num ponto, e seguramente isso vai avançar muito mais. Eu já tenho defendido uma história que eu acredito de verdade. Eu acho que no futuro, não longe, você não vai montar playlists nas plataformas digitais. Você vai chegar na plataforma digital e botar um prompt. Olha, eu quero uma playlist de música para malhação. Ele vai criar todas as músicas para você imediatamente, só para você, e você vai ouvir. Isso é coisa da minha cabeça e eu acredito que isso vai acontecer, ok? Então, lutar contra a tecnologia não vai adiantar. Falar mal dela também não vai. A gente falava mal do MP3, falava mal do... E tá tudo aí, não é isso? Então, isso é tudo bobagem. Você tem que entender como é que isso facilita a sua carreira. No seu caso, que me parece um compositor cheio de ideias, que já tem mais de 500 músicas, não vejo problema nenhum você usar a IA para transformar essa composição em algo realmente que exista, certo? Mas porque aí eu não diria que o melhor caminho é você usar isso como a sua base de carreira, não me parece. O que a gente falou quando a gente fez aqui a live sobre IA, é que, claro, o que o Marcelo falou, se isso daí é uma ferramenta, ela vai aumentar brutalmente a produção de conteúdo, reduz seus custos, ótimo, acelera a criação, vai automatizar algumas tarefas que são técnicas, enfim. Mas o ponto é o diferencial humano. Então, tem a questão da identidade, tem a questão da autenticidade, tem a narrativa, aquilo que o Marcelo falou, comunidade, e você vai criar muito mais conexão emocional. Enfim, é uma questão de saber usar, e muitos produtores estão usando, muitos artistas no mundo inteiro, Brasil, mundo inteiro, estão usando, a gente conversa com eles usam, e eles acham isso muito legal como ferramenta. Algumas músicas são finalizadas, começam ali no orgânico, vamos dizer assim, e elas são finalizadas na IA. Né? Ou ideias que partem na IA e depois elas fazem o caminho inverso. Né? Agora eu vou tornar isso aqui um pouco mais orgânico, vou gravar esse metal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, enfim, é uma ferramenta. Então, se você entender isso como uma ferramenta, golaço. Se você criar isso, como o Marcelo falou, virar a base da sua criação, aí industrialmente, aí você vai perder a conexão com a música, ou não vai ter a conexão com a música. Se não tiver conexão com a música, acho que é complicado. Olha, antes de isso, eu quero fazer só mais uma. Eu gosto de fazer comparações. Existem milhares de estudos que dizem o seguinte: o ser humano tem uma dificuldade muito grande com esses robôs, esses autômatos, essas coisas todas, tá? Porque por mais que ele seja parecido com o ser humano normal, o cérebro humano consegue achar que tem alguma coisa estranha ali. Ele não sabe o que é, mas o cérebro humano fala, pô, tem um sinal amarelo. Sabe como é que é? E a música feita por IA, eu acho que ela tem um pouco isso.
por melhor que ela seja, por mais legal que ela seja, ela falta alguma coisa que o cérebro humano consegue identificar. E aí ele não engaja, ele não se liga. Ele pode se ligar como meme, mas ele não se liga como obra. Ok? Então, eu acho que é importante isso. Pode ser que ela chegue lá adiante, é muito provável que a IA faça isso melhor do que qualquer ser humano, mas não é o caso ainda. Ok? Então, eu não investiria tudo nessa direção. Também não abriria mão como um recurso técnico para transformar minhas ideias em coisas tangíveis, muito entre aspas. Ok? É isso, Marcão. Eu quero fazer, Marcão, um fecho aqui. Todo mundo me ouve bem, apesar do congelamento aí das imagens. Só para a gente fechar e depois você fazer o teu fecho. As pessoas, os artistas, eles costumam viver presos, né, entre dois discursos. Ambos são perigosos. O primeiro deles é o seguinte: a vida é a leitura romântica, né? Não, eu faço arte. Eu vou ser verdadeiro, o universo vai reconhecer meu talento. É muito bonito, mas não é verdade. Não vai acontecer assim. Certo? Uhum. E aí, do outro lado, inventaram o oposto, né? Não, que arte o quê? Você tem que entender o algoritmo. Então você tem que fazer músicas curtinhas, começando pelo refrão, música para TikTok, legal pra caramba. Você pode até conseguir uma atenção rápida, mas isso não constrói carreira, não constrói uma história. Então, para ligar nessa história da IA que a gente está falando aqui, o caminho mais saudável, eu acho que ele fica no meio. Você precisa ter a sua obra, você precisa construir a sua obra, mas também precisa entender o ambiente, o meio onde essa obra vai competir, seja streaming, seja IA, seja rede social, seja no palco, seja no rádio. Tá? Então, acho que é super importante você entender como é que essas coisas funcionam e achar um caminho mais ou menos no meio. Sobre o rádio, Marcão, quero fazer só um adendo aqui, tá? Muitas vezes o pessoal acha que tocar no rádio é consequência do digital. Não é verdade, tá? Podemos falar como pessoas de rádio que somos. O digital pode até descobrir uma música, mas é o rádio que tem a capacidade de transformar esse consumo numa conexão gigante, como eu já falei aqui, tá? Então, quando o rádio abraça uma música, ele tem a repetição, ele cria a memória coletiva, ele tira a música da bolha, coloca na rotina das pessoas, no carro, no trabalho, na rua, na padaria, na vida real, não é isso? Então, o rádio transforma a obra, eventualmente, num fenômeno de visibilidade nacional e até, eventualmente, mundial. Tá? Outro negócio, é um grande validador. Quando a tua música faz sucesso no rádio, o seu show cresce, o seu cachê muda de tamanho, a sua marca cresce, as marcas que podem querer fazer negócio com você começam a te olhar de um jeito diferente, você está validado, existe curadoria de verdade que botou você naquela posição. Então você ganha em percepção e você ganha em relevância. Tá? Então acho que isso é super importante. Então, para a gente fechar esse ciclo, seria o seguinte: a internet acelera, o streaming te dá os dados, as redes sociais espalham o seu posicionamento e o rádio consolida. Então, tenta usar tudo isso de uma forma inteligente. Se a pergunta for, eu preciso de arte ou de estratégia? A minha resposta seria, use a estratégia, sem destruir a sua verdade. Pronto, seria isso. Que coisa maravilhosa. Só para ilustrar um pouquinho daquilo que você acabou de falar, eu vou pegar aqui duas coisas que a gente vivenciou recentemente, com duas artistas, que muitos podem entender como digitais, como artistas do digital, que é a Billie Eilish e a Taylor Swift. A gente teve reuniões aqui em São Paulo com os empresários de ambas. É isso aí. Assim, em loco, assim, não foi um call, não foi um Zoom, não foi nada. Pessoalmente, nós estivemos com ambos e falando sobre suas artistas e ambas preocupadas, interessadas e querendo saber da estratégia de rádio. Então, isso responde a importância do rádio para um artista que a gente pode entender como digital. Antes da gente finalizar... Aqui, tem uma pergunta. Mas como tocar no rádio? A gente pode fazer, inclusive, uma live sobre isso. Isso é bem legal. Boa pergunta, Thalin. Isso é muito importante. É muito importante. Não, vamos fazer desenvolver isso e vamos fazer essa live sobre isso. Porque a gente tem muito o que falar. Mas assim, verdade. A gente tem realmente muito o que falar. Se vocês estão interessados em como tocar no rádio de diversas formas, a gente pode, seja lá qual for o seu estilo, a gente pode falar bastante a respeito disso. Bastante. E a gente tem histórias deliciosas aí que a gente vivenciou com vivenciou com a Luísa Sonza, vivenciou com o Bonovox do YouTube. A gente tem pessoalmente, histórias algumas vezes, inclusive.
Então a gente tem histórias legais para contar sobre isso, qual é a visão que eles têm sobre o rádio e como é que você pode chegar a tocar no rádio. Eu acho que tudo isso é bem legal. Aliás, a gente pode fazer o seguinte, é como tocar a minha música, né? A próxima live tem que ser o seguinte, metade dela é como tocar no rádio, metade dela é como é que eu paro nas playlists. Acho que são duas coisas legais de falar. Vamos falar a respeito disso, porque tem coisas bem legais. Aí a gente está falando, pô, a gente trabalhou na Rádio Mix, começo da carreira de Rapa, Charlie Brown, Anitta, NX0, CPM 22. Cara, assim, é uma lista, tô falando dos artistas nacionais, tá? Focando aqui nos nossos. Cara, mas são tantos que eu já não consigo agora nem ter Jão, e tantos e tantos e tantos que a gente tem aí em vários tempos, em vários momentos, passando por todo aquele momento que vocês devem lembrar dos coloridos, das bandas coloridas, enfim, do Emocore, Fresno, enfim, todos estão até hoje com a gente muito próximos e a gente pode contar muita coisa para vocês aí. É isso aí. Não, e bem legal falar sobre isso. Muito importante a pergunta. Acho que é legal a gente abordar isso também, porque afinal de contas, a gente vai falar todo artista precisa de visibilidade. É isso? Aqui, ó. Vocês falaram sobre o rap normalmente não encaixar nas rádios. Isso costuma ser uma limitação 100% ligada ao teor da letra ou o gênero em si costuma ter essa limitação? Vamos responder essa para acabar? Vamos. Acho que é uma pergunta importante que o Dante fez aqui. Vamos lá, Dante, é assim, imagina, o rádio, a gente acabou de falar, você pode olhar e falar assim, pô, fulano tem 500 mil seguidores, nossa, é maravilhoso, tá? A Rádio Mix tem quase 10 milhões de ouvintes por mês, tô falando da Rádio Mix, que é onde a gente trabalha, ok? Então, os números são absurdos. Ah, mas a TV Globo não é mais a mesma coisa. Claro que não, mas a TV Globo ainda fala para 70 milhões de pessoas, ok? Então, nós estamos falando de grande massa. E quando você está falando de um grande massa, você precisa posicionar os discursos numa posição mais ou menos aceitável para todo mundo. Ou para a maioria. Para todo mundo é impossível, mas para a maioria você precisa ajustar o teu discurso. Então não dá para você ter uma rádio como a Mix. Imagina que você, por exemplo, é um motorista do Uber, tá? Você está ali com algum passageiro dentro do seu carro e aí você bota lá a letra da música, e não só do rap, nem do trap, mas do funk, outra do rock, qualquer uma que seja. Qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa, do sertanejo, falando uma baixaria absurda ou fazendo apologia ao que quer que seja, que a gente não precisa entrar aqui, tá? Então, o que acaba acontecendo? Isto é um fator como é que se diz? Limitador, né? É um limitador. Você acaba espantando realmente as pessoas do teu ambiente. É um ambiente que você tem ali. A rádio, a mensagem é um ambiente. Então você acaba perdendo uma parte dessas pessoas a partir do texto. Então, sim, é um limitador. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as músicas do rap, quando quase todas elas têm lá seus palavrões, tem algumas coisas que não são legais, eles fazem a versão limpa, a versão clean. Elas já vão para a rádio como versão clean. Então, na versão que vai para as emissoras de rádio, não existem aqueles palavrões, por exemplo. Isso é super comum no mercado americano, não é de hoje, há mais de 20 anos é assim, certo? Até mais, ok? Então, achar essas soluções, tecnicamente, pode aumentar a possibilidade de visibilidade da tua obra, certo? Imaginando que você faça rap. Você fala assim, pô, mas peraí, eu quero falar isso. Perfeitamente. Mas isso vai te limitar em determinados ambientes. Não, mas e se eu ajustar? Aí pode ser que você consiga a visibilidade que você está querendo também. Então, acho que é um pouco isso, eu não sei se eu consegui explicar pro Dante. Conseguiu perfeitamente. A gente também tem considerar uma coisa no caso da Rádio Mix. Por exemplo, a gente pode falar isso daí com muita tranquilidade, porque a gente lida com essa situação todos os dias. Nós temos 50 emissoras no Brasil inteiro. Então, quando você faz uma programação, a gente tem uma entrega de rádio, um projeto artístico, que é espalhado por todo o país. Quando a gente tem um país continental como o Brasil, e a gente tem emissoras em Manaus, Belém até o Rio Grande do Sul, e são muitas, você precisa aí, obviamente, considerar o impacto que as mensagens têm em cada lugar. Então, a gente tem que ter um cuidado com aquilo que a gente, com essa curadoria, com as mensagens, com formatos, a gente tem limitação puramente estética, que não é nem de letra. Uma música, por exemplo, essa questão estética é importante, Marcão, boa. Né, que pode soar muito pesada, muito barulhenta,
Você vai ter, que mesmo que tenha uma letra super ok, ou mesmo um estilo, um gênero que a gente toca o tempo inteiro, pode falar de rock, por exemplo. Quando você olha para aquilo e você olha para dentro da programação, na composição dos blocos musicais e como aquilo está organizado, porque aquilo não é jogado de qualquer jeito, aquilo ali tem todo um trabalho em torno de cada conexão de uma música com a outra. Isso daí funcionando dentro de uma programação para o Brasil inteiro, aí é outra avaliação, é outro cuidado que a gente precisa ter, que vai esbarrar na Uhum, letra, vai esbarrar na questão estética e cultural de um país desse tamanho, né? Então uhum. tem uma série de coisas que acabam sendo. Nós estamos abordando a questão do texto porque foi o que o Dante perguntou, Sim, tá? sim, 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 Mas, sim, mas eu posso exatamente. dar um exemplo. O Charlie Brown, toda vez que gravava uma música nova, tá? O Charlie Brown mandava, o Chorão levava pra gente, ou o Rick mandava pra gente, uma versão que ele chamava de rádio mix, certo? O que versão era essa? As guitarras eram mais baixas, você pode até não perceber, mas eram mais baixas na rádio mix. O Detonautas fazia a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas têm o hábito de ouvir, os muito jovens ouvem rádio e ouvem música com o fonezinho no ouvido. E as guitarras muito altas pelas frequências médias, elas geram incômodo. Então a gente tinha um cuidado de ter uma versão onde essas guitarras eram também, ou mudava o som delas, ou deixava elas mixadas mais baixas para tocar no rádio. Então vocês vejam a que nível de cuidado que a gente chega. Então não é só o texto, tá, Dante? Tem todo um universo que a gente leva em consideração no momento de compor a grade. Mas aí a gente já está meio que respondendo a pergunta da Thalyn. É isso, exatamente. E tem uma outra coisa que a gente, bom, enfim, se a gente começar a entrar nesse assunto, a gente não vai terminar hoje, né? Mas assim, É verdade, é verdade. mas a música, como vocês ouvem no rádio, ela passa por compressor, passa por processamento, ela não é exatamente igual àquela que você ouve quando você está fora do rádio, por exemplo, numa Uhum. plataforma de streaming. Então a gente considera isso também. Como é que essa música vai soar depois de passar por compressor, processamento, etc., e chegar até a audiência, né? Não é, Uhum. tem sempre algumas questões técnicas aí que também a gente considera assim, pô, isso daí, quando a gente colocar sobre isso, a voz vai sumir. Às vezes Uhum. acontece, né? Dependendo É, de então. como a música foi mixada e masterizada, né? Tem uma série de coisas. Mas enfim, Perfeito. a gente entra nesse assunto numa próxima live, porque o É assunto isso é aí. bem legal mesmo. Se Combinadíssimo. todo mundo quiser, né? Deixa eu chamar aqui, antes da gente terminar, a gente volta aqui ainda para falar rapidamente. Eu quero ter uma última pergunta para o Marcelo. É, da página do site da Maestro Pro, que está aqui, que a gente está passando aqui. Então, aqui, galera, vocês conseguem dar é, ter uma geral do que a gente tem hoje, as masterclasses que a gente tem disponível. A gente lança mais uma agora nesse mês. Olha, eu vou voltar a falar nisso, porque esse DNA do frontman que o Dinho falou foi realmente muito legal para quem está no palco, até mesmo se você que está aqui com a gente não for o cantor, não cantar. Porque realmente tem muita coisa legal ali. E ele abriu um conhecimento tão, assim, tão amplo, tão legal, importante de entender, que eu aconselho para todo mundo, mesmo que você não seja um cantor. Então tá aqui, tá tudo sobre a Maestro, tá aí. Quando vocês vêm aqui, ó, tá vendo? Ó, Vitor Clay, Jenny Mosello, que é uma compositora incrível, Paulo Ricardo, o Dinho tá chegando agora. Todos esses, em breve, a gente vai lançar. E tem algumas outras coisas que a gente está planejando aqui, que não estão aí, e que tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante e todo mundo vai se surpreender. Então, tá aqui até o final do ano, a gente tem agora o Dinho, até o final do ano a gente tem mais uma série de lançamentos para ter a gente encerrar este ano. O próximo ano a gente tem uma programação também muito bacana, mas encerrar esse ano com várias masterclasses lançadas e a gente vai ter isso. Enfim, tá tudo no site da Maestro Pro. Entrem lá, conheçam, tirem dúvidas. Se tiver alguma dúvida, a gente também tem um grupo de WhatsApp, dá para lançar alguma coisa ali, a gente está sempre olhando. A gente traz essas dúvidas respondidas numa próxima live, junto com todo mundo. É isso. Marcelo, só para a gente fechar, a gente falou muito do mercado brasileiro. Última pergunta. Como é que está a tendência de consumo do mercado americano? Existe uma mudança De hoje, música. Marcão, no mercado americano, tá?
uma diminuição, um declínio muito acentuado do hip hop, ok? Ele realmente teve uma... Eu estou falando de dado de pesquisa, tá? Ele teve uma queda realmente acentuada. Eu posso dizer o seguinte, uma queda aí de pelo menos uns 20 a 25% do que tinha antes. Caraca, Tá? pesado. É pesado. A música pop, ela voltou ao topo. Claro que esses movimentos são puxados por artistas específicos, tá? Então, o pop crescendo no mercado americano tem muito a ver com a Taylor Swift, tem muito a ver com a Sabrina Carpenter, por exemplo, tá? É claro que também o country surpreendeu muito aqui, que seria o sertanejo americano. Ele surpreendeu, mas a maioria das músicas são do Morgan Wallen, quer dizer, então também acaba distorcendo um pouco o dado. Mas tem sim uma grande diminuição do hip hop e do rap, tá? Caindo muito, e uma subida bem razoável, não é gigante, mas uma subida bem razoável da música latina, principalmente em função do Bad Bunny. Ok? Então, essa é a tendência do mercado americano. Não existe, alguém pode perguntar, tá, mas e o rock? Não existe, neste momento, nenhum sinal de que o rock tem um grande crescimento. Não, fica na dependência de ter um artista diferente, com uma postura diferente, com uma obra super diferente e tal, tá? Mas é isso. A música eletrônica, ela não ocupa posições de destaque nas paradas americanas, isso é uma coisa cultural aqui, tá? Ela funciona muito bem nos festivais lá, seja no Coachella, seja no Tomorrowland, onde for, os eventos que forem, tá? A música latina, ela costuma funcionar muito, especialmente nas cidades onde a presença, por óbvio, do público latino é maior, quer dizer, no sul do país, Nova York, Los Angeles, Califórnia, né? Então, basicamente seria isso. O que tem mais chama a atenção é uma queda muito acentuada do hip hop e do rap. Ah, mas por quê? Putz, essa é a pergunta de $1 bilhão, mas eu arriscaria um palpite. Há um certo cansaço, né? As temáticas se repetem, os textos se repetem, a atitude se repete, a postura se repete, o figurino se repete, os vídeos para o YouTube se repetem, e aí chega um momento em que o público começa a falar, bom, deu. Uhum. Então acho que é um pouco isso. Ótimo, galera. Então é isso. O Marcelo fechou super bem. Nosso oráculo aqui trouxe muitas informações legais. Espero que essa live tenha sido importante, funcional, legal e tenha clareado algumas questões sobre tendências musicais aqui no Brasil. O Marcelo agora falou dos Estados Unidos. Enfim, a participação de vocês foi muito legal, foi muito bacana. Em breve a gente tem mais uma. Mês que vem a gente tem mais uma live. Legal para todo mundo que está curtindo e tamo junto, participem do nosso grupo, sugiram lives, sugiram temas, sugiram convidados, cara, e a gente traz. A nossa ideia aqui, de novo, é abrir a cabeça de vocês, dar acesso, fazer com que vocês consigam vencer, viver daquilo que vocês mais amam, que é a música. E a gente está aqui compartilhando os nossos conhecimentos, os nossos contatos, e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa legal aí pela frente para que vocês possam ter mais informações para ter uma carreira vencedora, e a gente está na torcida e estamos aqui para ajudar. É isso, né, Marcelo? É isso. Pessoal, mais uma vez, só desculpa o vídeo aí, na verdade, que deu essas paradas aí, mas muito bacana estar aqui trocando essa ideia, super legal, a gente vai voltar, vamos fazer isso mais vezes, tá? Vai ser sempre um prazer dividir isso. A nossa ideia é o seguinte, a gente vive de música há muitos e muitos anos e a gente gostaria que mais gente vivesse de música também por muitos e muitos anos. Então, o que a gente pode sugerir aqui de tudo que a gente falou é o seguinte, não importa o estilo, que seja de verdade. Só isso. É isso aí. Acreditem em vocês, acreditem na música. Pode parecer chavão, mas é isso. Acreditem muito naquilo que vocês fazem e façam. Tá legal, galera? Boa noite. E a gente se vê logo. Valeu. Pessoal, obrigado. Valeu.